mentalidade não se resume à motivação. Eu não vou ficar aqui passando vídeo motivacional ou falando frases motivacionais para você. Assim, só a motivação ela não vai garantir que você tome todas essas atitudes necessárias, todas essas ações constantes por um longo período de prazo. Você tem que ter uma mentalidade. Tudo na nossa vida são referências. Por isso é tão importante escolher um meio de amizades, de convivência, que seja rico para aquilo que você está buscando. Esse sentimento de comunidade é muito importante. Isso acontece muito lá no Telegram. A galera interage muito no chat. Isso ajuda muito, às vezes você se sente sozinho, então é muito importante vocês se cercarem das pessoas certas para atingir esse objetivo. Enfim, contudo, agora que assim, não é um conteúdo motivacional, né? É mentalidade. Quando que eu decidi mesmo fazer um concurso jurídico, assim, firme, né? Tava na polícia ainda, conversando com meus amigos e tudo, e quando a gente tá na polícia, eu era agente, a gente sempre vislumbra ali estudar para delegado, né, normal. Então tinha essa coisa de delegado e tudo, mas uma coisa assim fraca na minha cabeça, né? Não era uma decisão firme ainda, não era nada forte. Mas aí eu lembro num dia, cara, era a Copa do Mundo. Eu não vou lembrar exatamente o ano. A gente se reuniu na casa do 10, do meu turno, né? Com a galera lá e tal. Sempre clima de família, né? Todo mundo com a sua família e tudo. E aí, um dos colegas de lá falou assim, cara, se eu fosse perder tempo estudando, né? Mas foi assim que ele falou. Pô, não está para delegado não. Para estudar, eu vou estudar logo para o Ministério Público, para juiz e tal. Mas ele falou brincando, né? Mas isso me deu um estalo, sabe? Eu falei assim, caramba, por que não, né? Por que não? Por que realmente tem que ser delegado? Às vezes, embora assim, todos ali fossem policiais vocacionados, inclusive eu sempre me considerei um policial vocacionado, mas são os desafios que me motivam, sabe? E eu falei assim, cara, tem razão, por que eu não posso? Eu nunca tinha nem pensado nisso, ali meu horizonte abriu. Eu falei assim, não, tá aí. Pensei comigo mesmo, não falei pra ninguém, né? Vou estudar. E aí eu já tinha retomado a faculdade de forma tímida ali e tal, na época eu já tinha começado a estudar Direito antes de tomar posse na PRF e na PF, porque demorou, né? Entre a minha aprovação e a minha posse, demorou, sei lá, uns 2 anos e meio, mais ou menos. O curso foi em 2004, tomei posse em 2006 na PRF, em 2007 na PF. Nesse período eu comecei a fazer Direito, mas não terminei, não dava tempo. Aí eu tranquei, viajei, fui morar em outro lugar, depois fui fazer a NP, enfim. Aí a faculdade ficou trancada. E o COT demanda muito tempo, mas eu estava matriculado lá e eu ia de vez em quando lá na faculdade. Mas eu resolvi estudar forte, né? E na época, aí eu falei assim, qual é o maior desafio de todos aí? Na minha cabeça ali, o concurso mais difícil, a princípio, seria o MPF, né? Ministério Público Federal, Procurador da República e tudo, até porque eu era policial federal, então, para mim, a esfera federal estava na minha cabeça ali, né? E eu lembro que eu estava na aula, era até aula de empresarial, era um professor, assim, figuraça, assim, um cara novo, sabe? Gente boa e tudo. E aí eu falei assim, Eugênio é o nome dele. Falei assim, Eugênio, cara, eu quero estudar para MPF, como é que eu faço? Nem ele sabia direito, ele falou assim, cara, tem que ver um curso e tal, assim, eu queria que ele me desse o caminho das pedras, né? Mas ele também não sabia muito, né? Ele falou, tem que ver um curso, e ficou naquela coisa assim. E aí o que eu fiz, cara? Eu vi a distância imensa, tinha ainda, né? Entre eu estar na faculdade ainda e querer ser aprovado para o MPF, né? Depois os caminhos foram mudando, eu fui vendo realmente o que eu queria, o que tinha a ver comigo, né? E nesse meio caminho eu acabei passando para analista judiciário, como eu falei, do TJDFT, e realmente eu vi que eu gostava muito do meu trabalho. Eu gosto muito do meu trabalho. Uma coisa não exclui a outra, né? Você pode ser um policial vocacionado, gostar de polícia, gostar de rua e se adaptar muito bem ao serviço administrativo também. Eu não vejo problema nenhum nisso, não são excludentes, né? E dentro do TJ, eu vi a atividade dos magistrados tudo, e realmente gostei disso. Então eu falei, não, eu vou focar nisso. Foi até uma das coisas que me atrasaram um pouco, eu acho, na minha aprovação, acredito. Porque eu estava realmente focado para MP e depois eu desviei para a magistratura. Mas, enfim, valeu a pena, né? Eu acho que eu fiquei, sei lá, mais um ano estudando aí talvez, porque para vocês verem, em 2014, eu lembro que eu fiz uma segunda fase do MP de Minas. Então, para você ver, em 2014 eu já estava fazendo uma segunda fase do MP, né? E aí, quando eu mudei para a magistratura, diferente a prova, né? É uma pegada diferente. Então, eu acabei demorando um pouco mais para ir galgando as fases. Talvez se eu tivesse insistido no MP, eu teria sido aprovado mais rápido. Mas, enfim, estou super feliz com a magistratura. Magistratura que ainda não veio, né? Que eu fui aprovado ainda.
mas eu acho que eu tomei a decisão certa, embora tenha demorado um pouco mais. Então, assim, era uma distância muito grande, eu estava na faculdade ainda e ser aprovado no MPF, que é o que eu queria à época. Eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Eu vou parcelar esse objetivo em objetivos intermediários, né? Como é que eu vou ser aprovado no MPF se eu não passei nem na OAB? Então, eu fracionei o meu objetivo principal. E eu acho que esse é o bizu para a gente não evitar esses desânimos. Então, eu até fiz aqui uma topificação assim, de como eu separei mais ou menos. Eu fiz um brainstorming ontem, né? Então, assim, o meu primeiro objetivo era passar na OAB, porque a OAB, eu podia fazer a OAB antes de me formar. A partir do 8º período, salvo engano, você pode fazer a prova da OAB, né? Então, você já, quando termina a faculdade, você já está aprovado. E foi isso que eu botei como meta. Falei, cara, primeiro eu tenho que passar na OAB. Se não passar na OAB, eu não consigo passar no concurso para o Ministério Público, né? Tese, na OAB não tem nem concorrência, só você fazer o índice determinado lá. Salvo engano, tem que tirar 60 na objetiva, de 100 questões, depois tirar 6 na dissertativa, né? Que geralmente é uma peça. Então, assim, nem concorrência tem, a concorrência só comigo mesmo. Então, meu primeiro marco foi passar na OAB. Depois, eu consegui passar na OAB na primeira prova que eu fiz, no 8º período mesmo, estudei muito. Depois a gente fala mais disso, de como eu estudei, como eu fiz essa preparação. Foi até uma preparação rápida, mas como eu disse, a OAB não tem concorrência, então a nota de corte ela é fixa, só depende de você. O concurso é um pouco diferente, você está concorrendo com outros, o nível vai lá em cima, porque a performance é muito alta. E depois que eu passei na OAB, ainda antes de terminar a faculdade, eu já comecei a procurar um curso preparatório. Esse foi o meu segundo marco. Eu preciso fazer um curso, não tem como estudar sozinho um concurso tão complexo que exige uma gama tão grande de matérias, praticamente o direito inteiro tem que estudar para fazer uma prova de Ministério Público. Então, assim que eu me formei, em 2011, eu já estava matriculado para começar a escola do MP em 2012. Para você ver, cara, 1 ano e meio só de curso preparatório. E a galera fica querendo ser aprovada em 1 ano. Não tem isso, galera. Assim, a jornada é de longo prazo. Vocês têm que ter isso na mente de vocês. Por isso que é importante fazer esse fracionamento. Então, eu me preocupei com o curso. Eu tenho que fazer um curso. E aí, terminando o curso, eu falei assim, cara, e agora, né? Porque eu sou policial, agente de Polícia Federal. E eu não exercia nenhuma função jurídica na instituição. E eu sabia que isso seria uma dificuldade para eu conseguir a prática jurídica. E isso é uma outra coisa. As pessoas, não precisa, mas depois a gente vê. Assim, depois a gente vê como. Vai acontecer um milagre. Se você não correr atrás, antes de ser aprovado, não tem milagre. Vou entrar com vontade de segurança. Beleza, entra, mas vai perder. Precisa da prática. A culpa foi sua que não se planejou, né? Aí entra a organização. E eu falei assim, cara, como que eu vou conseguir essa prática jurídica? Então a minha meta agora era conseguir a prática jurídica. Não adiantava eu querer estudar que nem um louco e não estar nem para a prática. Então precisava fazer a prática. Eu fui num núcleo que tinha da Defensoria Pública, ali no Guará, onde eu morava, e fui lá, comecei com a Defensora Pública. Ela falou assim, não, aqui a gente mexe muito com família. Eu passei toda semana trabalhar uma tarde, eram 4 horas por semana, atendendo ao público, sabe? Na parte de família. E eu fiquei ali acho que 1 ano e 8 meses, eu acho, mais ou menos. E depois, a minha meta foi partilhada entre as fases do concurso. A magistratura são 3 grandes fases, né? A prova objetiva, a prova discursiva, que envolve questões e sentença, e a prova oral. E muita gente desanima de estudar para concursos jurídicos por causa da prova oral, né? Meu Deus, a prova oral, imagina eu sentado lá com uma banca de examinadores, né, me arguindo sozinha, com uma plateia assistindo, desanima e não estudo. Mas assim, a pessoa não passou nem na primeira fase ainda, já está desanimando com a prova oral. Você entende que existe uma antecipação desnecessária, que traz uma ansiedade, assim, totalmente desnecessária, assim, não é inteligente pensar assim. E aí me preocupei fase por fase e fui aprovado. Agora, vocês imaginam se lá na minha faculdade, quando eu perguntei lá para o professor de empresarial, para o Eugênio, como é que eu fazia para ser aprovado no Ministério Público, eu já ficasse preocupado com a minha prova oral. Eu nunca teria trilhado todo esse caminho, eu nunca teria estudado para a OAB, ter feito também a pós-graduação na escola do MP, que foi meu curso preparatório, de forma concomitante com o trabalho na Defensoria Pública. Olha só, tudo que eu tive que fazer
para chegar até a minha aprovação anos depois. E vocês acham que eu ia conseguir, pensando só assim, nesse gap, assim, o meio do caminho ia acabar comigo, o meio do caminho ia acabar comigo. E sem contar que quando a gente fraciona o objetivo em objetivos intermediários, a gente tem aquela sensação de conquista. A cada etapa que a gente consegue atingir, vencer, venci uma etapa, dei um passo, foi uma primeira conquista, né? Isso dá ânimo para a gente continuar. Então a gente precisa ter essas sensações de que a gente está tendo êxito na caminhada, e se recompensar com esses êxitos. Então, a cada etapa que eu vencia, passei no AB, eu fui comemorar com a minha esposa. Mas tá comemorando o AB? Eu falei, tô. Tem gente que faz 5, 6 OAB e não passa, eu passei da primeira. Não tô nem formado ainda. Claro que eu tenho que comemorar. E ainda que tivesse demorado 5, 6, passei, eu vou comemorar. A gente tem que comemorar nossas vitórias, né? Isso faz parte do processo, alivia o processo. Agora, você, por exemplo, você está há 3 anos estudando e não passa, fez 5 concursos. E você está assim, ai meu Deus, há 5 anos que eu estou nessa, eu não consigo. Tipo assim, você não comemorou nada nesses 5 anos, você não fez nada, não deu nenhum passo que merece ser comemorado antes da aprovação, você só está visualizando a aprovação. Cara, assim fica difícil mesmo de a gente conseguir forças para continuar. Vocês entendem? A gente precisa parcelar as coisas.